Voltamos com o nosso programa Conversa com o Meu Povo, conversando sobre os evangelhos que falam da ressurreição de Jesus, tanto a versão de Marcos, a versão de Lucas e agora a versão de Mateus. Essa reflexão nos evangelhos que nos ajuda a poder ainda mais entrar nesta dinâmica que nós estamos vivendo deste tempo pascal, no qual nós recordamos a ressurreição de Jesus, tendo vivido a intensa Semana Santa com o tríduo pascal, onde nós recordamos na quinta-feira a ceia do Senhor, na sexta-feira o seu sofrimento carregando a cruz até o Monte Calvário e no sábado à noite com a vigília pascal, o raiar do novo dia do qual Jesus ressurge. E assim, então, nos preparando para o domingo, onde no primeiro dia da semana, como nós estamos vendo, nós então refletimos esse grande dia no qual Jesus voltou à vida, Jesus ressurgiu para poder estar conosco. Nós vemos, meus irmãos e irmãs, que o Evangelho de Mateus nos dá uma nova informação. Esse exercício de nós pegarmos os 4 evangelhos para poder falar da mesma a situação, do mesmo acontecimento que é a ressurreição de Jesus, nos ajuda a entender que cada um nos diz uma particularidade que ajuda a compor uma peça que é toda aquela que nós conhecemos hoje, a ressurreição de Jesus, que é encenada e que é expressada no teatro, na dramaturgia e com todos os elementos dos quais nós encontramos não somente um evangelho, mas nos 4 evangelhos de uma maneira junta. E então, nós vimos que a particularidade, antes de podermos entrar propriamente dito na ressurreição de Jesus, é que os chefes dos sacerdotes e os fariseus vão a Pilatos, que foi aquele que condenou Jesus a causa daquela pequena revolução que nós percebemos de Jesus, ou seja, daquela revolução do povo em relação a Jesus, que pede para crucificá-lo e trocá-lo no lugar de Barrabás. Então, Jesus que é visto pelos chefes dos sacerdotes e os fariseus, é percebido, é entendido, a tal ponto então que eles pedem a Pilatos para que mande um guarda para vigiar o sepulcro, porque, como diz o versículo 62, que nós acabamos de ler no primeiro bloco, em que ele dizia: aquele que disse, Senhor, lembramos-nos do que aquele impostor disse, que depois de 3 dias ressurgirei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. E assim, Mateus então entra na ressurreição, na descrição desse grande acontecimento. Prestemos atenção nos elementos que nós encontramos nos 3 evangelhos, que fundamentam ainda mais aquilo que nós falávamos também, do domingo, dia do Senhor, dia da celebração da Eucaristia, dia em que nós recordamos a sua ressurreição. E então entramos no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, que nos fala após o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria vieram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor, descendo do céu e aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como o do relâmpago e a sua roupa alva como a neve. Aqui nós percebemos de uma maneira diferente, de uma descrição diferente daquela de Marcos e Lucas. O Evangelho de Marcos e Lucas nos falam de 2 homens vestidos de branco, falam de 2 seres celestiais. E aqui nós encontramos confirmada a mesma informação em Mateus, porém com uma descrição um pouco mais detalhada sobre quem eram esses anjos. Então, aproximando-se, pois, o anjo do Senhor e descendo do céu, aproximando-se removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago e a sua roupa alva como a neve. Você poderia perguntar então, mas o que significa? Por que a diferença da descrição tanto de Marcos como também a descrição de Lucas e agora mais detalhada aquela de Mateus?
Aqui, o que importa para o texto bíblico não é nem tanto a descrição dos detalhes. Eles falam a partir daquilo que interessa para a comunidade, para que ela possa entender. Neste caso, o Mateus fala sobre o aspecto celestial, ou seja, de que houveram mensageiros, ou seja, os seus anjos, que então aqui anunciaram para nós, anunciaram às mulheres a ressurreição de Jesus, para ligar ao fato de que aquele acontecimento não é um acontecimento humano, mas um acontecimento divino, do qual então esse aspecto está muito bem relacionado e colocado da maneira própria de cada evangelista para poder dizer à comunidade da qual eles escrevem: existiu um mensageiro de Deus, existiu um anjo que confirmou, portanto, a ressurreição de Jesus. E eles continuam: os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo do Senhor, dirigindo-se às mulheres, disse-lhes: não temais. Sei que estás procurando Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, pois ressurgiu conforme havia dito. Vinde ver o lugar onde ele ressurgiu dos mortos e que ele vos precede na Galileia. Ali o vereis. Vede bem, eu vos-lo disse. E elas, partindo depressa do túmulo, com medo e com grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Aqui, então, nós estamos percebendo, meus irmãos e irmãs, que a mesma descrição que nós encontramos em Marcos e Lucas aqui é confirmada no Evangelho de Mateus. Ou seja, existe a constatação do túmulo vazio, existe a constatação das mulheres que ouvem aquela mensagem do anjo, vão dizer, portanto, aos discípulos aquilo que elas tinham visto, de que o Senhor não estava ali no túmulo. E isso nos ajuda a compreender hoje para nós a importância de que a ressurreição de Jesus não deve ser de um caráter somente subjetivo, ou seja, não deve ser de um caráter onde nós somente aqui, para nós mesmos, vivamos essa experiência da ressurreição. Mas a experiência de ressurreição é um convite a poder sempre falar às pessoas e poder dizer da alegria, não somente com palavras, mas também com a nossa própria vida, que Jesus ressurgiu, Jesus é vivo, Jesus está presente no meio de nós. E então a aparição às santas mulheres, aqui no título da Bíblia de Jerusalém, então a partir do versículo 9, nós lemos do capítulo 28. E eis que Jesus veio ao seu encontro e lhes disse: alegrai-vos. Elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés, prostrando-se diante dele. Então Jesus disse: não temais, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia e lá me verão. Então, aqui é interessante que o Mateus fala da aparição de Jesus às mulheres. E é o próprio Jesus também que confirma o convite para que elas possam ir, então, possam ir aonde os discípulos estão, lá em Jerusalém, para poder dizer a eles que Cristo ressuscitou, que Cristo está vivo, e, portanto, que ele os encontrará lá na Galileia. Porém, aqui nós percebemos uma quebra no texto para falar justamente agora do comportamento dos judeus, ou seja, do comportamento dos sumos sacerdotes e dos fariseus. Enquanto, no versículo 11, enquanto eles iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e anunciaram ao chefe dos sacerdotes tudo o que acontecera. Estes, depois de se reunirem com os anciãos e deliberarem com eles, deram aos soldados uma vultosa quantia de dinheiro, recomendando dizer que os seus discípulos vieram de noite enquanto dormias e o roubaram. Se isto chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e vos deixaremos sem complicação. Eles pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E espalhou-se essa história entre os judeus até o dia de hoje. Aqui, Mateus quer chamar a atenção
sobre a tentativa de explicação que os judeus tentaram dar sobre o sumiço de Jesus. Nesse caso, onde eles falam que a vida de Jesus, de fato, não é atribuída à ressurreição, mas que a possível roubo do corpo, aquilo que eles tanto temiam, aconteceu, porém, aquilo que eles mais temiam não era nem tanto o roubo, mas era o próprio fato de que o discurso da ressurreição iria criar, de fato, um grande impacto na vida dos primeiros cristãos ou na vida de aqueles que escutaram Jesus. E a partir daí, então, Jesus aparece na Galileia para os discípulos. Os 11 discípulos caminharam para a Galileia, ao monte que Jesus lhes determinara, e ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Prestem atenção, sempre o aspecto da dúvida. É difícil, como tanto em Marcos como em Lucas, e agora nós estamos vendo em Mateus, que de fato acreditar para os discípulos na ressurreição custou, pelo próprio fato, talvez, de muitas experiências que eles viveram, do qual ainda estavam ligados de uma maneira muito humana àquilo que agora eles estavam experimentando de uma maneira divina. E assim, depois, Jesus, aproximando-se deles, falou: toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra me foi entregue, ide, portanto, e fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E assim, meus irmãos e irmãs, nós então vemos e termina a descrição de Mateus, no que diz respeito à ressurreição de Jesus. Os mesmos elementos que nós estamos encontrando do túmulo vazio, a presença dos anjos, a constatação das mulheres, elas que vão anunciar aos discípulos que ele não está lá, depois Jesus que aparece no meio deles. Vemos aqui as parênteses e as contribuições de Mateus nos detalhes que dizem respeito ao comportamento dos chefes, dos sacerdotes e dos fariseus sobre a possibilidade do impacto da ressurreição de Jesus na vida daquele povo. E assim, então, isso nos ajuda sempre mais a enriquecer a nossa fé e a compreender o quanto vale a pena, degustando esses textos da Sagrada Escritura, conhecer sempre mais a figura de Jesus para cada um de nós. Vamos então conceder esta bênção a você, para que essa bênção possa de fato chegar até você, sua família, e assim dessa forma então nós possamos sempre mais pedir ao Senhor que esteja conosco na nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo, a você que nos acompanha. Nosso muito obrigado sempre pela sua atenção em estar aqui conosco. Como você está percebendo, sempre Dom Alberto não está gravando o seu programa, ele está na Assembleia Nacional dos Bispos do Brasil, lá em Aparecida, e, portanto, nos deu essa grande responsabilidade de poder estar aqui com você. E estamos conversando sobre as aparições de Jesus nos 4 evangelhos. Nós estamos nesse tempo da Páscoa, nesse tempo em que nós recordamos a ressurreição de Jesus, e a descrição da ressurreição de Jesus, ela é apresentada pelos 4 evangelistas, e dos quais, então, cada evangelista dizendo a sua particularidade, o seu detalhe, nos ajuda a compor tudo aquilo que hoje nós entendemos sobre o fenômeno, sobre o período, ou seja, histórico da ressurreição de Jesus. Nós então estamos falamos da ressurreição no Evangelho de Marcos, quando nós vimos que, de fato, Marcos, de uma maneira sintética, porém muito profunda, ele fala das três realidades da ressurreição: o túmulo vazio, as mulheres que vão ao sepulcro não encontram Jesus, depois Jesus que aparece aos seus discípulos e permanece com eles um tempo, as instruções que Jesus dá aos discípulos antes da sua ascensão aos céus. Falamos do Evangelho de Lucas, que nos apresenta a narração da aparição de Jesus ressuscitado, primeiramente levando em consideração a mesma lógica no que diz respeito ao
o encontro do túmulo vazio, as mulheres que vão ao túmulo, depois o anúncio feito aos discípulos de que o túmulo está vazio, ali depois os discípulos que vão correndo, Pedro, discípulo amado, segundo o Evangelho de João, porém Pedro, com certeza, ele vai ao sepulcro para constatar que de fato o corpo de Jesus não está lá, e depois nós vimos também que Lucas nos dá aquilo que nós conhecemos como o Evangelho o texto dos discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús que estão caminhando de Jerusalém a essa cidade de Emaús, do qual nós conversamos no programa passado, e Jesus aparece para eles, porém eles não reconhecem Jesus, e daquele momento então Jesus que explica as Escrituras para os discípulos, e dessa forma então eles depois reconhecem Jesus no partir do pão. Quando Jesus então ele fala que, quando Jesus avança um pouco mais, eles dizem: fica conosco, pois já é tarde, o dia declina. Jesus então atende o seu pedido, e lá no momento da refeição, então eles reúnem os discípulos e dizem, e de Jesus partindo o pão, reconhecem que era Jesus. E a frase bonita, também uma das frases bonitas que tem nesse texto do Evangelho de Lucas, é que ele diz: não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras, e daí então eles foram correndo para poder dizer aos discípulos que tinham visto o Senhor. E o Evangelho de Lucas diz que eles ainda estavam falando sobre a experiência que tinham feito quando Jesus aparece no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o Evangelho de Mateus. Então, o Evangelho de Mateus fala também da sua descrição sobre a ressurreição de Jesus. Como nós estamos dizendo, os 4 evangelistas falam do mesmo aspecto da ressurreição de Jesus, porém cada um colocando o detalhe do qual ele quer sempre fazer com que os seus ouvintes, os seus leitores pudessem então ver. E a partir daí então vimos Marcos, que é considerado o escrito mais antigo, e depois posteriormente aparecem os outros evangelistas, Mateus, Lucas e João. Porém Marcos, Mateus e Lucas são assim chamados evangelhos sinóticos porque possuem as mesmas características. Podemos encontrar as histórias, as parábolas de Jesus, os ensinamentos, nós encontramos nos 3 evangelhos, e o Evangelho de João, que é considerado o quarto evangelho, não do ponto de vista cronológico, porém diferente dos outros 3, porque existe toda uma outra temática no que diz respeito ao modo como organiza e expõe os pensamentos, os ensinamentos e os feitos de Jesus. No Evangelho então de Mateus, que nós estamos vendo agora, nós iremos constatar então aquilo que você já com certeza que está nos acompanhando ao longo desses programas já está sabendo quase que a memória. Nós percebemos que todos os evangelistas eles concordam dizendo no primeiro dia da semana, ainda de madrugada, as mulheres vão ao sepulcro. E todos os 3, os 2 que nós conversamos e agora o Evangelho de Mateus, nos confirma mais uma vez, após o sábado, significando então o primeiro dia da semana, que é o domingo, e isso nos ajuda a entender que o domingo, portanto, para nós é o dia em que nós cumprimos o preceito de poder recordar no domingo a ressurreição do Senhor. É esse o sentido de nós considerarmos o domingo como um dia do qual todos nós, como católicos e cristãos, devemos e somos convidados a poder participar da Santa Missa. E dessa forma, então, por quê? Do ponto de vista bíblico, como nós estamos acabando de poder ver, estamos refletindo, recordamos no domingo que o Senhor ressuscitou, que o Senhor então está vivo e presente no meio de nós. Mateus então é o 3º evangelista que nos confirma, na sua maneira, nas suas palavras. Ele então nos fala, após o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana. Se você quiser nos acompanhar, então aqui nós estamos lendo o Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 28
a partir do primeiro versículo. Nós iremos tentar falar um pouco sobre o Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 28, em que nos fala sobre já o túmulo vazio. Porém, eu queria chamar a atenção no que diz respeito a Marcos e a Lucas. Mateus nos dá uma outra particularidade no que diz respeito à situação da ressurreição de Jesus como um acontecimento, no sentido de que ainda nos últimos versículos do capítulo 27, nós escutamos e podemos ler uma informação, na qual ele diz, Mateus, no versículo 62, a partir do versículo 62 do capítulo 27, que na Bíblia de Jerusalém, que é a tradução que eu sigo, na Bíblia de Jerusalém, então é intitulado A Guarda do Túmulo. E assim então nós podemos ler no versículo 62 do capítulo 27 de Mateus. No dia seguinte, um dia depois da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus, reunidos junto a Pilatos, diziam: Senhor, lembramo-nos de que aquele impostor disse, quando ainda vivo, depois de 3 dias ressurgirei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para que os discípulos não venham roubá-lo e depois digam ao povo: ressurgiu dos mortos. E a última impostura será pior do que a primeira. Pilatos respondeu: tendes uma guarda, ide guardai o sepulcro como entendeis. E saindo, eles puseram em segurança o sepulcro, selando a pedra e montando guarda. É interessante, meus irmãos e irmãs, que antes de poder falar do túmulo vazio, já nós percebemos que tanto Lucas e Marcos falam do modo como nós entendemos o primeiro dia da semana, ainda de madrugada. O próprio Mateus também aqui nos fala, mas essa particularidade do Evangelho de Mateus é interessante. São os chefes dos sacerdotes e os fariseus, que é interessante. Eles parecem que entendem aquilo que Jesus disse. Aquele impostor disse, depois de 3 dias ressurgirei. Para dizer então que parece da descrição do Evangelho que eles entenderam muito mais que os discípulos, a tal ponto de ter visto até com medo o próprio fato de que, mandando guardar o sepulcro, então eles pedem a Pilatos para que possa guardá-lo por 3 dias, que a partir dali então eles mesmos dizem, para que não aconteça uma coisa pior do que a primeira, que a notícia da ressurreição não corra como de fato um grande acontecimento, como de fato ele é até hoje. Os sumos sacerdotes e os fariseus, eles entenderam muito bem o fenômeno da ressurreição. E aí então eles pedem a Pilatos para que possa guardar, e daí a gente vê então a descrição, o fundamento do qual nós vemos que existiam guardas então, naquele momento ali, no sepulcro onde Jesus estava guardado. E assim então nós vamos vendo, meus irmãos e irmãs, que na descrição do Evangelho de Mateus, ele nos dá essa primeira informação de que os sumos sacerdotes e os chefes dos sacerdotes, os fariseus pedem a Jesus para que possam guardar o túmulo, para que ali não aconteça de que os discípulos supostamente poderiam roubá-lo para fundamentar aquilo que Jesus dizia sobre a ressurreição. E daí então você está percebendo que nesse estudo, nessa reflexão que nós estamos fazendo, estamos fundamentando cada vez mais aquilo que estamos vivendo nesse tempo pascal, tanto na liturgia como no tempo em que nós vivemos, chamado assim, tempo pascal, porque quer recordar para nós aquele período no qual Jesus esteve com seus discípulos depois de ressuscitado, até quando nós celebrarmos a ascensão. E depois da ascensão, então, Jesus que sobe aos céus, irá nos mandar o Espírito Santo que nós iremos celebrar na festa de Pentecostes. Voltaremos logo mais com o nosso programa Conversa com o Meu Povo.